Olá, meu nome é Evelyn Barbosa, sou nutricionista e esse vídeo vai ser sobre introdução alimentar. A introdução alimentar ela começa dentro de casa, né? Então a família ela pode reconhecer os alimentos saudáveis que ela costuma consumir, de modo que a criança possa consumir com ela também. E quando se sentirem à vontade, podem ir variando essa alimentação para construir uma diversidade alimentar, ou seja, com frutas, verduras, legumes. E aí, para facilitar, pode ter como uma base os alimentos da safra, né? Os alimentos que são mais baratos, que são mais fáceis de encontrar, que tem uma época certa todo ano, né? Essa safra pode ser encontrada no Google mesmo, lá tem tudo certinho os meses, né? Que cada alimento costuma ter a safra do ano, e aí pode facilitar também. Eu vou falar um pouco agora sobre os alimentos que as crianças podem consumir e o que elas não podem. Os que elas podem consumir, que deve ser a base para a alimentação delas, são os alimentos in natura e os minimamente processados. Os alimentos in natura eu já falei um pouco deles sobre em alguns vídeos que eu fiz. Os in natura são frutas, verduras e legumes. Os minimamente processados são os que eles têm um processo na indústria, só que o processo deles é, mais de limpeza, descascados, a vácuo, ralados, ou os processos das carnes, né? Que as carnes têm que ser limpas, os ovos, leite, derivados e frango. Então, esses dois tipos de alimentos devem ser a base para uma alimentação dessas crianças. A consistência desses alimentos podem ser amassados, tipo papinhas, sopinhas e em pedaços moles. Exemplo, carne moída, frango desfiado. Se a criança não digerir bem, pode evitar, né, no primeiro ano de vida, o consumo de suínos, porque é uma carne mais pesada, né? Costuma ser mais pesada. E aí, a ideia é que você nunca liquidifique os alimentos, né? Coloque no liquidificador para bater tudo junto, ou peneire, porque assim a criança não consegue identificar o sabor de cada alimento. Então, o ideal é que você faça os alimentos cozidos e aí você oferte no mesmo momento para a criança separadamente, que ela vai conseguir saber o que ela vai gostar e o que ela não vai gostar. Esses alimentos, se forem liquidificados ou peneirados, pode ser que além da criança não conseguir identificar o sabor, pode ser também que pode ser perdida algumas propriedades nutricionais. E aí, conforme a criança for crescendo os dentes, pode ir evoluindo para uma consistência normal, né? A partir do 8º mês, pode consumir uma consistência como os adultos já costumam comer. Exemplo, os grãos inteiros, feijão, grão de bico, né, lentilha, podem estar sendo ofertados. E aí, evitar os alimentos processados, que são os alimentos em conserva, exemplo, extrato de tomate, frutas em calda, e os ultraprocessados, que são alimentos em pacotes, sucos de caixinha, embalados e com alto teor de sódio e açúcar, refrigerantes, sucos em pó, bolos prontos, açúcar de modo geral, né? Eles não devem ser ofertados antes dos 2 anos de idade das crianças, porque podem influenciar para uma obesidade infantil, né? Um excesso de peso infantil, ou diabetes ou obesidade no futuro para essa criança, né? O mel também não é recomendado para ser ofertado antes dos 2 anos, por ter um alto risco de contaminação por botulismo. O botulismo é uma toxina bacteriana que a criança ainda não está acostumada. O organismo dela não foi feito ainda para entrar em contato com essa toxina, né, com essa bactéria que pode ter pelo processo das abelhas lá, naturalmente. Então, é recomendado que as crianças não consumam mel também. E aí, eu vou falar um pouco sobre o formato, né, dessa alimentação. A cada evolução dos meses que a criança pode nessa introdução alimentar. A partir dos 6 meses, né, de idade, a criança pode receber 3 refeições, né, pode ser o almoço ou o jantar e 2 lanches ao longo do dia, porque o leite materno ainda está muito frequente na alimentação. Esses 2 lanches podem ser compostos por frutas, e aí dos 7 aos 8 meses fazer as 4 refeições, que aí é o almoço e o jantar e os 2 lanches intermediários ao longo do dia.
E aí, entre o primeiro e o segundo ano da criança de idade, pode estar incluindo o café da manhã. Que aí o café da manhã pode ser como a gente costuma comer, com pão, cuscuz, batata doce. E aí no lugar do achocolatado em pó, né, que tem muito açúcar, que é um alimento ultraprocessado, que deve evitar por conta do excesso de açúcar ou sal, né, que é presente nos ultraprocessados. No lugar do achocolatado em pó, pode ser usado o cacau em pó, uma porcentagem menor de cacau, porque o cacau ele costuma ser amargo, né? Então, já que não pode usar açúcar, você pode estar comprando um cacau em pó com 70% e o leite que a criança costuma consumir. E aí tem um método que não é muito utilizado pelas mães, por ser um método que tem algumas desvantagens, que é o método BLW, que é um método onde você coloca a criança sentada na cadeirinha dela e você coloca os alimentos na frente dela, e é quando a criança estiver um pouco maiorzinha, com 7 meses, e aí a criança vai comendo por ela mesma os alimentos, ela vai pegando os alimentos, vai colocando na boca, vai mastigando no tempo dela, e aí a desvantagem é que pode haver desperdícios, né? A criança pode se sujar, pode cair o alimento no chão. E a vantagem é que a criança pode aprender sozinha já a consumir os alimentos, né? Então eu acho que é isso. Qualquer dúvida eu estou à disposição. E até o próximo vídeo.